Nós vamos iniciar então o nosso estudo. Fala-se tanto em amor, sabemos o que é e o vivenciamos. Esse é um tema voltado para todos nós, embora o objeto do nosso estudo seja aqui a juventude. Nós temos hoje essa dificuldade, né, e cada vez maior também, de nós mesmos entendermos o significado desse sentimento, colocando principalmente como uma referência para todos nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Né? Olá, Letícia. Para nós, inicialmente, quando nós falamos de amor, primeiro nós precisamos entender de que forma que o mundo hoje acaba tendo essa compreensão. No dicionário, o amor ele significa um afeto, um tipo de carinho, que é o mais próximo que nós conseguimos alcançar desse sentimento. Então, ele tem vários significados. E, muito mais do que carinho e afeto, ele acaba se misturando um pouco, sendo interpretado como uma atração, como uma posse, como uma carência. Então, quando nós começamos a buscar o significado desse sentimento, talvez o mais próximo, o mais fácil que nós conseguimos compreender foi exatamente aquilo que Jesus trouxe para nós, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, nós até trabalhamos um pouquinho ele hoje, dizendo aqui, Jesus colocou no versículo número 12 do capítulo 15, ele coloca para nós: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Boa noite, Ivana. E aí então, para podermos entender, para que nós nos amemos assim como Jesus nos amou, é importante nós voltarmos o nosso pensamento lá para aquela época, e isso naturalmente ilustrado por tudo aquilo que foi transmitido nos evangelhos, e tentar imaginar Jesus, tentar imaginá-lo no seu cotidiano, na forma como ele lidava com as pessoas, na forma como ele tratava os seus amigos. Ele mesmo dizia que os amigos eram aquelas pessoas especiais que seguia aquilo que ele orientava. Ele até dizia, né, que aliás, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E ele depois dizia que vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, esse sentimento, né, eu acho que o amor, a forma mais clara de nós entendermos, o amor significa a doação. A doação de si mesmo em benefício daqueles que têm a necessidade da nossa ajuda, da nossa presença, da nossa palavra, do nosso pensamento. Então, esse pensamento de doação, que foi exatamente aquilo que Jesus fez, ele viveu a sua vida dentro daquilo que ele precisava para poder se formar, né, como homem, como um instrutor, um professor, um modelo, e depois ele começou então a exercer esse sentimento. E se nós, para entendermos o que significa amor, nós precisamos voltar a Jesus, para nós imaginarmos como Jesus interpretava o amor, nós precisamos pensar na relação que ele tinha com Deus, já que ele dizia que o amor que Deus tinha por ele, que ele tinha por Deus, fazia com que ele e Deus se tornassem um. E aí então a gente começa a fazer sempre essas relações para poder ter essa compreensão. Então é importante, para a gente poder seguir o nosso raciocínio nessa linha, é importante que nós apaguemos tudo aquilo que nós entendemos até agora a respeito do amor. Quando nós olhamos, nós vemos uma pessoa brincando com um cachorrinho, quando nós vemos uma pessoa brincando com uma criança, quando nós vemos um casal trocando suas carícias. Então nós tiremos, né, todos esses modelos de amor para a gente poder começar a partir dessa referência maior. E aí então a gente vai observando aquilo que Jesus fez na sua época,
o sentimento que ele transmitia para todas as pessoas que estavam próximas, a forma como ele conversava, a forma que ele falava, e aí depois a gente vai se aproximando de novo naquilo que nós vemos hoje desse sentimento, que acabou, infelizmente, se tornando tão banal no nosso dia a dia. E aí então, Jesus, quando ele falava do amor incondicional que ele sentia por todos, ele não tinha preocupação de escolher quem era mais especial do que o outro. Naturalmente, ele escolhia aqueles que estavam mais próximos em virtude de suas relações e em virtude do trabalho que ele tinha que realizar. Mas não significava que ele amava uma pessoa desprezando a outra. Então isso, inclusive, ficava muito mais claro quando nós começamos a nos perguntar, quer dizer então que quando eu falo em amor incondicional, o amor que eu sinto pela minha família, o amor que eu sinto por uma pessoa próxima a mim, ele não pode ser diferente daquilo que eu sinto por outras pessoas que eu não conheço. Então a gente começa a perceber que o amor, ele também, embora ele seja universal, ele é interpretado por nós com várias graduações, com várias intensidades. Quanto mais nós alimentamos esse amor através das nossas relações mais íntimas, através da troca que existe de afeto entre as pessoas, isso nós falamos dentro de uma família, dentro de um grupo de amigos, né? Então, quando nós começamos a alimentar esse sentimento, nós percebemos que ele se torna mais intenso. Ao contrário de quando nós observamos que quando nós falamos de amor por alguém que nos é desconhecido, nós o observamos como sendo um irmão, que seria talvez a palavra mais fácil de nós classificarmos uma pessoa, tendo Deus como a nossa referência maior, e aí então pensarmos no que nós podemos fazer por essa pessoa, que tipo de doação, de autodoação nós podemos fazer para que ela seja atendida naquilo que ela precisa. E principalmente um amor sem a troca, né? Eu faço por alguém somente aquilo que alguém fizer por mim. Então, quando nós falamos do amor universal e do amor incondicional, nós simplesmente falamos na nossa autodoação dentro daquilo que nos é possível fazer. Mas quando nós falamos de uma relação mais próxima, nós temos um amor que se torna muito mais intenso, um amor muito mais estreito, mas ainda assim fugindo daqueles apegos que nós interpretamos agora há pouco. Então, primeiro que nós temos que desenvolver dentro de nós é o entendimento do significado do amor. Depois nós falamos sobre a sua dimensão, qual é exatamente o tamanho do amor que nós sentimos. Lembrando que o amor jamais é um sentimento que traz desequilíbrio, que traz sofrimento. É muito comum quando nós trabalhamos com atendimento fraterno, quando nós temos contato com pessoas que apresentam para nós sofrimento, não são raras as vezes que nós encontramos pessoas que trazem problemas afetivos para nós. Muitas vezes dizendo assim, olha, eu amo demais aquela pessoa, mas ela não me ama. E por isso eu estou sofrendo. E aí então nós começamos a compreender que muitas vezes o amor é interpretado como carência. E nós precisamos de alguém que demonstre por nós um sentimento para que nós nos sintamos equilibrados, nós nos sintamos fortalecidos. E Jesus mesmo dizia, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e também dizia, amai a teu próximo como a ti mesmo. Então essa relação do amor que Jesus trazia para nós era de uma relação direta de nós conosco mesmo, e uma relação daquilo que nós temos com outras pessoas, daquilo que nós recebemos dele. Até agora nós percebemos que nós não falamos ainda em pessoas que estão apaixonadas, pessoas que pensam numa comunhão física, numa relação familiar mais próxima, onde nós colocamos que esse me pertence ou eu pertenço a essa pessoa. Nós falamos tudo de uma forma universal. E aí então a dimensão desse sentimento ela vai se tornando cada vez mais ampla conforme nós vamos desenvolvendo em nós esse sentimento universal, saindo do sentimento egoísta. Porque o egoísmo, a gente vai pensando assim que vocês já devem ter visto nas leituras que nós fazemos a respeito dos ovoides. Vocês se recordam algumas descrições de espíritos que começam a ficar tão introspectivos que acabam se deformando perispiritualmente, vivendo uma vida fechada dentro de si mesmo.
É até difícil da gente entender como isso acontece. Mas eu me recordo de uma passagem de um dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, quando ele falava de alguns espíritos que estavam num processo de regeneração, mas era um processo muito demorado, um processo muito longo, e aí então apontava naquele centro de tratamento alguns espíritos que pareciam fechados dentro de uma crisálida, dentro de um casulo. E aí então Manuel Filomeno de Miranda recebeu a permissão dos instrutores espirituais que estavam presentes para que fizesse uma conexão mental com esse espírito, para poder entender o que ele estava pensando naquele momento. Ele estava ali parecendo inconsciente, recluso mais uma vez dentro de si mesmo, mas estava ali ativo, seu pensamento estava ativo. E aí então foi o que ele fez. Ele conseguiu fazer uma conexão com esse espírito e começou a perceber que a forma como ele estava vivendo era uma forma de sofrimento íntimo, uma forma de autoacusação, de sofrimento por aquilo que ele perdeu. Então ele começa a se fechar, até que chega uma hora em que ele precisa de ajuda para poder se desabrochar novamente, para poder sair daquela condição. O egoísmo, embora não nos coloque, pelo menos de uma forma natural, né, dessa forma equilibrada que nós vivemos hoje, não nos coloca naquela condição tão fechada, naquela condição de auto-isolamento tão profunda, nós percebemos que quanto mais egoístas nós somos, mais indiferentes nós somos com as pessoas à nossa volta. Porque, na verdade, quando nós nos colocamos na condição de egoísta, nós temos a preocupação de sermos servidos e não de servir aquele que precisa. Então, quando eu falei que nós vivemos uma condição de indiferença, eu não estou preocupado quais são as necessidades daquela pessoa. A minha preocupação é se ela está em condição de me servir, se ela está em condição de atender às minhas necessidades, se ela está em condição de ficar à minha disposição. Isso é o egoísmo. Conforme a gente vai compreendendo, e esse é um dos grandes méritos que a doutrina espírita tem, de nos ajudar a compreender o pensamento de Jesus de uma forma mais clara, de uma forma mais ampla, de uma forma mais objetiva, e não simplesmente observar Jesus como sendo um ídolo que precisa ser adorado, mas nós conseguimos não apenas observar Jesus como um espírito, como homem que esteve presente e ativo aqui no nosso meio, mas nós conseguimos entrar um pouco mais no seu pensamento. Quando ele fala de amor, a gente fica se perguntando, mas de que tipo de amor exatamente ele fala? E se eu pretendo ser um discípulo e fazer aquilo que ele fez, eu preciso primeiro entender realmente aquilo que ele fez. E aí, então nós saímos daquela fase de idolatria e começamos a fazer uma análise do indivíduo. E isso para nós é um grande benefício. E aí, quando nós começamos a aprofundar um pouco mais esse nosso conhecimento, nós começamos então a quebrar um pouco daquela barreira do egoísmo onde nós nos fechamos. Porque aí eu começo a observar Jesus, começo a prestar atenção na sua conduta, prestar atenção no seu modelo, no seu exemplo, e eu começo então a esboçar uma leve ou um ligeiro esforço para tentar fazer aquilo que ele fez. E aí percebemos que nós começamos a sair daquela inércia. É como se fosse um grande cômodo estagnado no meio de uma sala, né? Boa noite, Sandrão, de madrugada, boa noite, Vinícius. Quando nós começamos a observar, então, aquele grande cômodo, um grande móvel no meio de um ambiente, de uma casa, e ele fica parado durante muito tempo. E aí então a gente começa a fazer um leve esforço para poder fazer com que ele saia do lugar. E a gente começa a arrastar, começa a fazer uma pequena movimentação, começamos a perceber o barulho que ele faz rangendo quando ele sai do lugar. É mais ou menos essa condição em que nós nos encontramos. Aqueles espíritos que hoje são para nós referência de amor universal aqui no nosso meio, aqui no nosso mundo, são aqueles espíritos que já conseguem caminhar com desenvoltura. São aqueles espíritos que se mobilizam com muita naturalidade, movidos por esse sentimento. Nós precisamos fazer sacrifícios para tentar viver um pouquinho do que significa esse sentimento. E aí então, conforme a gente vai se desapegando e a gente vai cada vez mais ficando mais ativo, ficando mais dinâmico nesse processo
de viver o sentimento do amor, significa que nós estamos ampliando cada vez mais a dimensão desse sentimento. Nós começamos a olhar à nossa volta e perceber tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há de necessidade, e a gente procura, dentro das nossas possibilidades, atuar para amenizar aquilo que o outro está sentindo de dificuldade. Então, essa ampliação que nós temos hoje. E aí, então, é importante a gente sempre pensar que esse ensinamento de Jesus, quando ele falava, nesse capítulo 15, que nós estávamos conversando agora, quando ele fala principalmente que nós devemos ser discípulos, mas discípulos ativos, dando frutos, já que nós fazemos parte da grande videira que representa Jesus, e principalmente trabalhando em função do nosso grande agricultor, que é o próprio Deus. Aí então, quando nós começamos a agir dessa forma mais ativa, né, significa que nós começamos a olhar o mundo de um modo equilibrado, de um modo igual, e não de um modo parcial. Porque a parcialidade significa exatamente isso, esse egoísmo que existe dentro de nós. Eu, durante muito tempo, já conversei isso com vocês em outras oportunidades, durante muito tempo eu pensava que o egoísmo era uma agressão, o egoísmo era uma ofensa. Quando alguém dizia assim, poxa vida, mas você está sendo egoísta fazendo isso, me dava aquele aperto no estômago que eu ficava pensando assim, mas como assim me chamando de egoísta? Como é que alguém pode me chamar de egoísta sendo que eu não sou egoísta? Até que eu comecei a compreender o significado do egoísmo. Significava achar que as minhas necessidades eram mais importantes que as necessidades dos outros. E aí então eu comecei a perceber que de fato eu era egoísta e que isso não era nenhuma ofensa. Principalmente compreendendo que o estágio em que eu me encontrava, eu achava que as minhas necessidades eram realmente mais importantes. Então eu demonstrava aquela fragilidade, demonstrava aquele receio, e isso refletia nas minhas atitudes. E eu percebi que egoísta não significa necessariamente algo negativo. Quando eu me reconheço como egoísta, significa que eu já começo a me movimentar no sentido contrário, de sair do egoísmo e me tornar, né, do individualismo, e me tornar mais universalista, de ver o mundo como um todo. Então a gente primeiro passa do significado do amor. Depois a gente compreende a dimensão. A terceira parte, que é uma parte difícil que a gente tem de lidar, é a direção em que a gente envia, em que a gente impulsiona esse sentimento. Porque normalmente nós temos ali os nossos alvos. Por isso, então, quando a gente direciona o nosso sentimento para uma pessoa, para um objeto, para um local, seja lá para onde for, significa que nós estamos ainda restritos apenas àquela pequena mira onde nós apontamos. Nós não somos capazes de olhar assim de uma forma mais ampla. Nós apontamos, né? Eu amo aquela pessoa, eu amo aquele meu animal, eu amo aquele meu objeto. Então eu fico apenas restringindo cada vez mais um sentimento que deve ser cada vez mais amplo. E saindo dessa direção onde nós apontamos, até mesmo o alvo, os objetos desse nosso sentimento. Desse nosso sentimento acaba também se tornando algo estranho para todos nós. Porque hoje nós falamos assim, é engraçado que quando nós falamos principalmente de amor entre adolescentes, nós vemos as adolescentes de 13, 14, 15 anos dizendo para o outro assim, olha, eu te amo tanto que eu sou capaz de morrer por você. E aí então a gente pega por exemplo, aquilo que foi vivido por Tristão e Isolda, aquilo que foi vivido por Romeu e Julieta, aquilo se torna uma referência de amor. Então esse é o objeto daqueles que são apaixonados. E a gente lembra que a paixão, ela não é amor. A paixão é um grande impulso que a natureza nos dá em direção a uma pessoa, em direção a uma atividade, em direção a alguma coisa. Até mesmo os espíritos já falaram sobre isso, lá no Livro dos Espíritos, dizendo que a paixão para nós ela é extremamente importante, extremamente valiosa para que a gente possa sair daquela condição de estagnação. Então a gente pensa assim, não, você só pode se apaixonar por uma pessoa. Nós podemos nos apaixonar, por exemplo, pela filosofia que nós abraçamos. Nós podemos nos apaixonar, por exemplo, por um trabalho que nós realizamos.
Nós podemos nos apaixonar por um objeto que nós construímos, que nós compramos. Isso tudo faz com que a gente se torne cada vez mais apegado. Mas, ao mesmo tempo, os espíritos também nos lembram que a paixão ela é como um grande cavalo selvagem, desgovernado, que se ele não for bem controlado, ele pode fazer estrago. E aí, então, a gente vê que a paixão ela não é o amor. Até porque o amor ele começa, então, a se desenvolver depois que sai dessa fase mais turbulenta, dessa fase mais agitada. E aí, então, quando a gente sai daquele sentimento passional, começamos a ficar mais calmos e aí, então, o amor começa a aflorar. Fernando colocou nesse sentimento de amor que se torna um sentimento de posse, que provoca até tragédia, seria um problema de quê? De carência, né? De carência, de insegurança. Normalmente as pessoas têm uma necessidade muito grande de serem preenchidas naquilo que elas não conseguem fazer por si mesmas. Quando Jesus colocou para nós que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, a maior dificuldade que nós encontramos é exatamente amar os outros sem saber primeiro o amor para nós mesmos. Então, quando você não é capaz de se amar, e o que significa o amor por nós mesmos? O que significa o auto-amor? Nós temos vários estudiosos da doutrina espírita que têm como objeto de estudo esse sentimento. O que é o auto-amor? Muitas vezes a gente confunde auto-amor com egoísmo. Quando eu falo assim, eu me amo tanto, né, ou como diz aquela música do Ultraje a Rigor, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Quando nós falamos do amar a si mesmo, significa nós nós nos valorizarmos por aquilo que nós somos. É importante nós vivermos em função da construção da nossa própria felicidade. Então eu começo a dizer, olha, eu me amo tanto que eu vou fazer todo o possível para que eu não sofra. Eu vou fazer todo o possível para que eu possa ser feliz o mínimo possível, ou o máximo possível, dentro desse universo que eu vivo hoje. Eu vou me esforçar ao máximo para que eu não me sinta culpado por aquilo que eu faço. Tá? Márcio, escreve na área de texto, por gentileza, senão a gente acaba atrapalhando o estudo. Tá? Por favor. Então a gente acaba depois pensando assim, olha, eu vou fazer de tudo para não prejudicar ninguém. Porque o prejuízo que eu provocar a alguém vai se voltar contra mim mesmo. E isso vai me gerar culpa, vai me gerar sofrimento. Então eu começo a viver de uma forma equilibrada, de uma forma disciplinada, principalmente para que eu não construa em torno de mim uma prisão moral, uma prisão de sentimentos dolorosos, uma prisão de pensamentos negativos, para que eu não sinta vergonha daquilo que eu faço, para que eu não sinta vergonha de mim mesmo. E isso significa o auto-amor. Mas muitas pessoas pensam assim, eu me amo tanto que eu vou gastar todo o meu dinheiro com presente para mim. Eu me amo tanto que eu vou afastar de mim todas as pessoas que me fazem mal. Eu me amo tanto que eu vou viver apenas em função dos meus interesses. E aí a gente acaba confundindo. Já que a gente não tem a compreensão do que significa amor, a gente começa então a pensar no sentimento de egoísmo. Por isso então esse sentimento de auto-amor, que é exatamente isso, né? Eu preciso me amar tanto para que eu possa ser feliz, que a partir desse sentimento de amor eu consigo transferir para os outros que estão à minha volta. Essa é a parte difícil. Fernando colocou, então, com os adolescentes seria um problema de relacionamento na própria família. Não, na verdade, Fernando, a gente falar de adolescentes, né, aliás, seria interessante, né, porque a gente tem aqui no nosso trabalho, né, boa noite pessoal que chegou, o nosso trabalho é direcionado para jovens, então a gente fala sobre o que pensam os jovens, né, talvez a nossa caçula aqui seja a Letícia, né, Letícia, beijo para você. Então, assim, o que o jovem pensa a respeito do amor? Né? Quando a gente fala sobre isso, a gente começa a pensar primeiro no contexto em que nós vivemos hoje, em que você vê a sensualidade presente em tudo aquilo que nos rodeia. Né? Você vê na roupa de uma pessoa, ela se veste de uma forma sensual, provocativa. Você vai num shopping, nas vitrines que você olha, os manequins estão vestidos de uma forma sensual. Quando você assiste a televisão, você vê uma propaganda de chocolate, uma propaganda de chinelos, uma propaganda de shampoo com pessoas, todas elas voltadas para esse lado da provocação sensual. E aí então a gente vê que os jovens que estão começando a viver
aquele sentimento que começa a aflorar, aquele sentimento que começa a fervilhar, né? A gente tem aquela turbulência, né? A erupção dos hormônios, os sentimentos afetivos começam a brotar, o interesse, né, pelos parceiros, pelas parceiras começam também a brotar. E a única referência que você tem de amor é aquilo que você vê na televisão, que envolve a sensualidade, envolve a sexualidade. E nesse caso, o que a gente encontra? O jovem querendo saciar essa vontade de ser feliz em função dessa felicidade que é apresentada para ele. E aí então ele acaba se entregando de modo desequilibrado, não valorizando exatamente aquele sentimento por ele mesmo. Aquele sentimento de amor que ele precisa cultivar por ele, que é o sentimento do auto-amor. Como ele não compreende isso ainda, ele quer viver, ele não quer amar a si mesmo, ele quer ser amado por alguém. E é aí exatamente que ele começa, de acordo com o equilíbrio que ele consegue apresentar, sofrer mais ou sofrer menos, porque na verdade o jovem, por incrível que pareça, ele quer viver uma fantasia, né? Então assim, você pensa numa ilusão, numa fantasia, que é exatamente aquilo que ele constrói, porque ele vê na televisão, por exemplo, um programa de jovens, né? Esse programa de jovens mostra o quê? Um casal que está interpretando um papel, que tem um roteiro programado, em que eles vão dizer as frases certas, na hora certa, eles vão olhar certo, olhar da forma correta um para o outro, vão agir da forma correta um para o outro. Só que aí, na realidade, as coisas não funcionam assim. Se nós pudéssemos fazer um exercício aqui entre nós, por exemplo, e dizer assim, olha, cada um vai escrever uma história de amor. Seja lá em qual for o contexto, uma coisa resumida, uma coisa simples, e você vai criar os seus personagens e vai então colocá-los no amor mais perfeito possível. Todos nós somos capazes de criar essa fantasia. Todos nós somos capazes de criar uma situação onde duas pessoas se amam profundamente por toda a eternidade e nada será capaz de romper esse sentimento. Na teoria isso é muito bonito, no romance isso é muito bonito, na poesia isso é muito bonito, mas na prática não é. Tanto é assim que nós percebemos de uma forma muito interessante o que acontece na vida dos atores que interpretam papéis românticos. Quantos atores já se envolveram afetivamente, já se casaram, depois de interpretarem papel em que os dois estão juntos? Nós temos ali vários que se casaram tantas e tantas vezes, né? A própria Elizabeth Taylor, por exemplo, se casou 8 vezes, 4 vezes com o próprio marido. E nós temos vários. O que acontece nesse momento? Eles se apaixonam em virtude da intensidade da interpretação que eles estão fazendo. Depois eles se casam. Aí depois eles vão viver a realidade deles do dia a dia. E de um modo geral, salvando ali as exceções, eles acabam se decepcionando um com o outro. Porque na verdade eu percebo que eu me casei com uma pessoa que não é aquele ator perfeito, que não é aquele ator maravilhoso. Eu me casei com outra pessoa que ele está me mostrando quem ele é e eu não estou gostando daquilo que ele é. E o outro está dizendo a mesma coisa. Então, o que a gente percebe? Que esses relacionamentos que são baseados em fantasia, em sentimentos muito intensos, acabam depois decepcionando. E o próprio Emmanuel fala isso no livro Vida e Sexo, quando ele diz assim, só se desilude quem se ilude. E normalmente, como os relacionamentos são baseados em ilusões e fantasias, praticamente todos estão fadados à frustração, à decepção. E quanto mais precoce a vida, essa vida em todo lugar, né, buscando vencer, bom dia, boa noite, em todo lugar, porque quando nós falamos, você pode se apaixonar por um ator, a gente vê muito isso, né? Aqui no Brasil nós estamos tendo felizmente, né, uma onda de shows de ídolos da música pelo mundo todo. Então nós temos cantores e cantoras, né? Então a gente vê que principalmente os adolescentes e as adolescentes ficam muito oriçados, porque vem naquele personagem o ídolo que ele sempre desejou, a pessoa mais maravilhosa do mundo e coisa e tal, sem sequer conhecer aquela pessoa. E aí então a gente vê pela televisão, na internet, num livro. Nós temos livros, por exemplo, saiu recentemente, vocês devem ter visto alguma coisa, 50 Tons de Cinza.
As pessoas com quem eu conversei, normalmente amigas minhas que conversaram, falaram assim: nossa, mas aquela pessoa é maravilhosa. Ah, se eu estivesse vivendo uma vida como aquela, pura fantasia. E ela lê aquela vida de sexualidade intensa, aquela vida de paixão intensa, e ela olha por trás, por lado assim, e vê o marido gordo, assistindo futebol. E ela volta para lá e vê o personagem de novo maravilhoso, olha pro lado lá o marido acordando com aquela cara amassada, sem escovar os dentes e tal. E ela começa a se decepcionar. E a mesma coisa acontece com os homens também. Quando começam a idealizar numa personagem que está fantasiando um determinado papel, na sua realidade. Uma realidade que já não é a mesma. E nos jovens, nesse caso, que vivem esse sentimento de um modo muito mais intenso do que as pessoas mais maduras, isso porque eles estão descobrindo, as pessoas mais maduras já viveram, né? Já viveram várias experiências de frustrações, viveram experiências dolorosas, viveram experiências felizes, mas elas foram, né, a experiência de vida, como nós chamamos, nos dá condições, né, de fazer uma seleção mais cuidadosa. Enquanto que na adolescência é tudo primeira vez. É o primeiro amor, é o primeiro contato, é a primeira relação, é a primeira viagem, é tudo primeiro. Se não é primeiro, é o segundo, terceiro, quarto, mas ainda assim, o próprio ciúme também, aquele medo de perder aquele amor intenso que nós encontramos hoje, né? Deixa eu ver aqui, né? O Buscando colocou, né? Tem umas que querem um príncipe encantado, mas tem um comportamento vulgar, né? Que usam roupas curtas, né? É a mesma coisa, né? Sempre procuramos agir dessa forma. A Vanna colocou, né, a Nete Guimarães fala, né, da péssima influência que os contos de fada têm na questão do amor e felizes para sempre, né, príncipe encantado e tudo mais. Mas é exatamente assim que tem. Quando a gente começa a colocar os pés no chão, quando a gente começa a prestar mais atenção no que significa esse sentimento e na forma de lidar com ele, a gente já percebe que toda essa fantasia, na verdade, ela serve muito mais para poder nos tirar de uma realidade, porque quando nós pensamos assim, ninguém veio ao mundo para ser infeliz, mas também ninguém veio ao mundo a passeio. Nós viemos aqui, na verdade, para fazer muito trabalho. Só que esse trabalho ele acaba sendo muito doloroso. E aí então nós temos os nossos pontos de fuga, que muitas vezes alguém se envolve com o trabalho em excesso, outros se envolvem com substâncias, e outros se envolvem com sentimentos. Então você tem trabalhos, compromissos, rotinas, sentimentos, tudo isso para a gente poder amenizar um pouco as dificuldades que nós enfrentamos. E nós queremos suprir essa necessidade principalmente. Né? As meninas crescem procurando o amor verdadeiro e os meninos também. Eles também querem encontrar a princesa, né? A metade da sua laranja, a tampa da sua panela, o molho do seu macarrão. É a mesma coisa, todo mundo vive essa busca constante. A diferença da adolescência, né, nesse caso, quando a gente começa a analisar de uma forma mais cuidadosa, quando a gente começa a perceber qual a diferença entre as pessoas mais maduras, mais vividas, com a adolescência. Talvez os erros são erros diferentes. Os jovens cometem erros primários. Os mais maduros cometem erros mais complexos. Mas dificilmente a gente pode dizer que uma pessoa madura ela está em pleno equilíbrio e tem plena compreensão do que significa esse tipo de sentimento afetivo. Mas aí a gente fala sobre o sentimento do amor, voltando um pouquinho para aquele nosso roteiro inicial. Porque aí nós estamos falando de paixão, né? Estamos falando de outras interpretações do amor. Tem uma mensagem que eu acho sempre muito bacana de se utilizar para a gente poder pensar, que é uma mensagem que foi atribuída a Chico Xavier, que ele fala sobre as várias formas de amor. E lendo essa mensagem, a gente começa a perceber assim, mas o amor não significa você se apaixonar por alguém. O amor é um sentimento que é muito mais do que isso. É um amor que é um sentimento que é muito mais profundo e muito mais amplo do que isso. Então eu vou ler cada um dos versos que tem aqui e a gente vai conversando rapidinho sobre cada um deles. Ele começa dizendo que vida é o amor essencial. Isso já começa a perceber que o amor ele pode ser falado a respeito da vida, a respeito do sentimento mais intenso, mais verdadeiro, um sentimento maior que existe dentro de nós,
que é o que nos dá motivação para continuar vivendo. Tanto é assim que uma pessoa que perde o amor pela vida é uma pessoa que ela simplesmente tem tudo para poder se destruir. E uma pessoa que ama a vida que tem, apesar de suas dificuldades, ela não vive apenas em função de instinto, ela vive em função desse sentimento que é verdadeiro, embora ela não tenha ainda compreensão. Ele fala também que a razão é o amor que pondera. Então é aquele sentimento que existe dentro de nós, que faz com que a gente faça de uma forma muito cuidadosa a análise de cada uma das situações que nós vivemos hoje. Ele fala que o estudo é o amor que analisa, a vontade que nós temos de aprender, a vontade que nós temos de compreender, a dedicação que nós temos para essa busca de conhecimento, nada mais é do que algo impulsionado pelo amor. Um desejo impulsionado pelo amor. A ciência é o amor que investiga. A ciência significa conhecimento. Quando nós buscamos esse conhecimento, assim como nós buscamos a análise do estudo, significa que nós estamos investigando, aprendendo, conhecendo. E a força motriz que nos impulsiona a essa busca investigativa, nada mais é do que o amor. A filosofia é o amor que pensa. Ou seja, quando nós paramos para refletir sobre aquilo que nós vivemos, quando nós paramos para poder analisar uma situação que aparece no nosso cotidiano, seja na televisão, seja na nossa vida real, e nós começamos a analisar o porquê daquilo acontecer, quais são os fatos que estão acontecendo, quais serão as consequências daquilo, o que isso vai provocar nas pessoas que estão envolvidas. Isso nada mais é do que filosofia. A filosofia, como diz já o poeta, é a arte de pensar. E essa vontade que nós temos de pensar, de analisar, é o amor. Se nós não tivermos amor, nós nos tornamos completamente indiferentes a tudo aquilo que diz respeito às situações que nos envolvem. Fala para nós aqui que a religião é o amor que busca a Deus. E aqui a gente poderia fazer um estudo só sobre isso, tamanha profundidade desse tema. Porque muitas vezes nós confundimos a religião como uma fuga desesperada da realidade dolorosa que nós vivemos. Nós podemos falar da religião como um objeto de paixão. Quando nós nos apaixonamos pela religião que nós abraçamos, nós nos tornamos cegos diante dela. E aí então nós começamos a entrar no fanatismo, começamos a entrar na falta de raciocínio. E quando nós buscamos dentro da religião a Deus, e não buscar ritual, não buscar uma fantasia, mas buscar realmente Deus através dos sentimentos que Ele traz para nós, aí então esse sentimento ele é impulsionado pelo amor verdadeiro. Ele diz para nós ainda que a verdade é o amor que eterniza, ou seja, aquilo que é verdadeiro para nós se torna eterno. A mentira a gente sabe que ela é temporária. A mentira a gente sabe que ela nada mais é do que uma ilusão. Ela nada mais é do que uma distorção do nosso raciocínio. Quando nós falamos sobre a verdade quando ela é estabelecida, ela se torna quase que o alicerce daquilo que nós estamos construindo. Então a nossa vida pautada na verdade é uma vida que não sofre abalos. A nossa vida, se por acaso ela é sustentada por mentiras, ela é sempre instável, ela sempre está propensa a rachar, a ruir, a desmoronar. A verdade ela solidifica. Por isso então, tudo aquilo que nos impulsiona em busca dessa verdade vem também através da força do amor. Hermes perguntou, será que o amor tal qual a fé tem uma definição? A gente está trabalhando em cima disso, Hermes. Nesses últimos 40 minutos nós falamos exatamente sobre essa definição. Então, que é exatamente o que nós podemos entender, o que é o amor e quais são os sentimentos que nós confundimos com amor. Nós temos também que o ideal é o amor que se eleva. Então, o que é o ideal? É nós estabelecermos um objetivo e nós trabalharmos para poder alcançá-lo. Naturalmente, esse ideal tem que ser um ideal nobre, um ideal que não seja individualista, um ideal que não seja egoísta, mas aquele ideal universal. E aí então, quando eu começo a trabalhar
para poder alcançar essa condição ou alcançar esse objetivo, eu sou impulsionado pelo amor. Nós falamos que a fé é o amor que transcende. Ou seja, quando nós, naturalmente não a fé cega, mas a fé racional, quando nós começamos então a acreditar, sem necessariamente termos como apalpar esse objeto, né? Se você acredita, por exemplo, a fé que você tem em Deus, a fé que você tem nas pessoas, significa que você está estendendo o seu amor além daquela realidade, sem exigir provas para acreditar que ela seja aquilo que você imagina dela. Então nós pensamos assim: você tem fé em Deus? Sim, eu tenho fé em Deus. Mas você já viu Deus? Não, eu não vi, mas eu sei que Ele existe. E quando essa fé ela se torna racional, porque a gente sempre estuda dentro da doutrina a questão da fé raciocinada e a questão da fé cega. A fé cega é aquela que é motivada pela paixão. É aquela que, infelizmente, muitas vezes é sustentada pela falta de conhecimento, pela nossa ignorância. A fé raciocinada é aquela que nos dá a possibilidade de dar um passo de cada vez, sabendo exatamente qual é o caminho, o que nós buscamos, o que nós estamos procurando. Então, essa fé verdadeira é esse amor que transcende a barreira da nossa realidade do cotidiano, do dia a dia. Nós temos ainda que a esperança é a fé que sonha. A esperança ela é um substantivo derivado da palavra esperar. Então, aquele que alimenta a esperança é aquele que sempre espera por alguma coisa. Então, se nós temos esperança que o mundo se torne melhor, significa que nós esperamos que o mundo se transforme num mundo melhor. Se nós temos esperança que nós seremos felizes em determinado dia, significa que nós estamos esperando esse momento chegar. E aqui nós temos então que a esperança, quando nós projetamos o nosso pensamento lá na frente, e esse sentimento, o nosso pensamento, e esse pensamento, ele é impulsionado pelo amor, significa que é o amor que está sonhando, buscando lá na frente aquilo que nós esperamos chegar. Quando ele fala sobre a caridade, é o amor que auxilia. E eu sempre gosto de dizer que a caridade ela é uma somatória de vários sentimentos. E o amor seria a locomotiva dessa grande composição. Então o amor é aquilo que puxa. E nos vagões nós temos a paciência com aquele que tem necessidade, a tolerância para compreender a sua diferença, a indulgência para compreender antecipadamente os erros que ele pode cometer. Nós temos também ali a aceitação para não nos deixarmos motivar, não nos deixarmos levar pelo preconceito, o preconceito da cor, o preconceito do cheiro, o preconceito da aparência. Então, se nós fizermos o julgamento exterior, isso significa que a caridade não vai ser exercida. Então, o amor que auxilia, ele acaba sendo exatamente o carro-chefe de todos os outros sentimentos nobres que nós estudamos, de todas as demais virtudes que nós temos. Quando nós falamos sobre fraternidade, é o amor que se expande. Então a gente lembra que a fraternidade, ela vem da irmandade, ela vem daquele sentimento universal. E quando nós falamos de fraternidade, nós pensamos sempre assim que eu não preciso fechar o meu mundo apenas dentro daqueles que eu selecionei. A fraternidade me permite sorrir para todos, me permite dar atenção para todos, me permite ajudar aqueles que precisam, me permite respeitar aqueles que pensam diferente. Tudo isso através da fraternidade. Então, o amor que se expande, além dos meus próprios limites, começa também a alcançar aqueles que estão próximos. Então, se a gente imaginar, dentro desse exemplo da fraternidade, que o amor é uma pequena lâmpada que tem dentro de nós, quando é um amor fraterno, essa lâmpada é tão intensa que ela começa então a irradiar a luz à volta dela. E se nós estivéssemos dentro de uma sala fechada, nós seríamos aquela luz onde as pessoas poderiam olhar. É esse sentimento que começa a irradiar.
Se eu sou uma pessoa mais egoísta, mais individualista, eu quero deixar essa lâmpada somente para mim. E aí então eu vou escondê-la, vou tapá-la, deixar apenas que eu veja um foco daquilo que vai sair dela. Já a fraternidade é diferente, então. Nós temos aqui que o sacrifício é o amor que se esforça. Aquele amor que, quando eu penso assim, eu amo as pessoas, mas eu só posso ir até determinado limite. Seria mais ou menos como se nós tivéssemos o nosso carro e dentro do tanque de gasolina nós tivéssemos uma determinada quantidade de combustível para percorrer uma certa distância e nós tivéssemos uma reserva para emergência. O sacrifício é a reserva daquilo que tem dentro de nós. Nós fazemos até onde nós podemos. Mais do que isso é sacrifício. E o amor nos impulsiona a sacrificar mais, sensibilizando as nossas emoções, os nossos pensamentos. Porque pensa assim, olha, eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas eu não posso comprometer o meu horário, eu não posso comprometer a minha rotina, eu não posso comprometer a minha renda, eu não posso comprometer os meus esforços. Quando eu tenho esse sentimento dentro de mim, ele sempre me impulsiona a ir um pouco mais. Se nós tivermos o equilíbrio, a gente vai conseguir tirar um pouquinho mais daquilo que tem dentro de nós, sem necessariamente provocar um prejuízo em nós. É esse o sacrifício que o amor se esforça. Quando nós falamos em renúncia, é o amor que se depura. Porque a renúncia significa nós abrirmos mão dos nossos interesses e renunciarmos os nossos interesses em benefício dos outros. E dentro da doutrina, a gente tem muitas histórias que chegam para nós falando sobre renúncia, que é exatamente ali quando nós vemos um roteiro que é apresentado para nós, né? Nesse roteiro nós temos pessoas envolvidas, normalmente sentimentos desequilibrados, que acabam se tornando patológico de uma forma bastante destrutiva. E aí então existe aquele período de reconciliação. Nesse período de reconciliação, nós normalmente temos a tendência de esperar que o outro ceda para que a gente possa perdoar. Então, na verdade, isso acaba, inclusive, teve que renunciar, né, Sandra? Acaba sendo até um pouco doloroso, muitas vezes, a renúncia, mas é uma dor necessária, né? Uma dor que para nós tem outros propósitos. Então, nesse roteiro, nós temos assim, olha, você me ofendeu, você me machucou. Então, eu te perdoo, desde que você venha me pedir desculpas. E aí, então, nós esperamos que o outro se humilhe para que a gente possa oferecer para ele o benefício do perdão. A renúncia é o contrário. A renúncia, ela começa a fazer o processo contrário. Eu tomo a iniciativa de sacrificar aquilo que para mim é importante em benefício daquele ou daquilo que para mim a princípio era importante. Então quando ele diz assim que o amor que depura, significa que é o amor que vai se purificando, porque nós vamos tirando o egoísmo, tirando os nossos vícios, tirando o nosso materialismo, nesse sacrifício, que é um sacrifício mais nobre, de nós renunciarmos a nós mesmos em benefício de algo maior. Muitas vezes esse benefício se volta para nós mesmos. Eu renuncio a um prazer em benefício da minha saúde. Eu renuncio uma posição em benefício do desenvolvimento da humildade dentro de mim. Eu renuncio a determinados tipos de desejos em benefício do meu equilíbrio. Então eu posso promover uma renúncia em benefício de mim mesmo ou em benefício de outras pessoas, mas sempre partindo de mim, dessa minha iniciativa. O Fernando colocou, mas se falar em renunciar a algo fica difícil para muitos, pois o ego não aceita. Mas Fernando, quando a gente fala sobre todos esses sentimentos que tem até agora, a gente tem todos eles como meta, como objetivo. Foi aquilo que a gente conversou até hoje. Né? Até hoje. Então você começa a pensar assim que nós precisamos, para alcançar
uma determinada condição de equilíbrio, de elevação, dando o primeiro passo, tomando aquela pequena iniciativa, dando aqueles passos milimétricos ou de centímetros, e não imaginando que de uma hora para outra a gente vai conseguir. Não, eu abri mão disso e não quero nunca mais. A coisa não é assim. A coisa começa devagar. Primeiro vem aquele planejamento, você começa a planejar, e normalmente a gente lembra que a dor é a nossa melhor conselheira, né? Como já diz Joana de Ângeles e outros tantos espíritos. A dor é a nossa melhor professora. Quando você não percebe o mal que você está sofrendo, a dor vem e diz assim para você, chegou a hora de você parar. Aí você começa a ponderar, né? Será que se eu parar vai melhorar mesmo? Mas se eu parar só um pouquinho, será que vai doer menos? A gente começa a pensar. Até que chega uma hora em que a dor diz assim, olha, basta, é hora de você tomar essa iniciativa. Então, se você espera a dor chegar, isso mostra a sua imaturidade. Se você consegue se desenvolver espiritualmente, desenvolver os seus valores, você começa a renunciar àquilo que para você é prazeroso antes mesmo de chegar ao prejuízo. E isso é fundamental. A Miriam colocou, né, eu percebo que é na adolescência que a cobrança do amor esperado, que não foi dado pelos pais na infância, tem seu ápice. E aí muitas vezes não entendemos que não é a rebeldia, é só uma certa vingança mesmo, né? E quem não resolve isso carrega essa cobrança por muitos anos na fase adulta, né? É aquela questão da carência, né? Porque o adolescente ele vive de um modo muito intenso esses sentimentos, todos eles, né? A gente sabe que todo mundo já passou por isso, ou está passando por isso. Então, todos nós sabemos que naquele processo, né, pedagógico que nós temos, quando a criança vive o mundo da fantasia, quando o adolescente ele começa o mundo das descobertas, aquele que entra na juventude começa a fase dos desafios. Então a gente lembra que quando o jovem começa as suas descobertas, ele se acha dono do mundo e se acha no direito de fazer tudo o que ele quer. Só que ele não consegue conhecer os seus limites. Nesse caso, quando ele tem ali o próprio sentimento que ele precisa encontrar, né, aquele sentimento que ele deveria ter recebido, não chegou, é aí que ele começa a mostrar então essa sua agitação, que a gente chama de rebeldia, né? E que na verdade ele está se vingando muitas vezes nele mesmo para poder atingir os pais. E isso é natural, porque o jovem não consegue atingir os pais de uma forma direta, então eles fazem de uma forma indireta, só que eles se colocam como o próprio objeto da vingança, né? Isso é natural pela sua imaturidade. Já quando ele começa a crescer e começa a conhecer o seu potencial, aí então ele vira a sua revolta contra aquele que para ele, né, é o seu algoz, vamos dizer assim. Buscando colocou para nós, meus pais sempre me amaram muito, mas sou carente, né, porque vivo isolado, porque eu sou introvertido, né, mas vou me associar mais. Fundamental, né, esse amor de, por exemplo, aqui o próximo buscando, isso aqui é para você. Simpatia é o amor que sorri. Então, na verdade, quando a gente começa a permitir que o amor que existe dentro de nós se expanda e comece a envolver as pessoas que estão à nossa volta, isso denota claramente a simpatia. Significa ser caloroso, acolher as pessoas que estão próximas a nós, permitir que elas se aproximem. Isso é simpatia. Porque nós temos a apatia, quando você não demonstra absolutamente nada, a antipatia, que é provocativa, e a simpatia. Eu já falei para vocês, a Cindyzinha até conhece essa história que eu já conversei com ela uma vez. Tem um livro muito interessante, que aliás eu recomendo para quem gosta do tema, chamado Carícia Essencial. Né? Esse livro tem uma passagem que é bastante curiosa, que eu já comentei com vocês outras vezes, que trabalha mais ou menos essa ideia da simpatia, da antipatia. E comprou ele, né? É legal. Da simpatia, da antipatia e da apatia. Uma experiência que foi feita no laboratório. Os cientistas pegaram 3 ratos, colocaram ele nas suas respectivas gaiolas e eles fizeram a seguinte experiência. Um recebia carinho o tempo todo. E pegavam na mão, brincavam, faziam aquele carinho e coisa e tal, e deixavam ele depois no cantinho dele. Um outro recebia agressões, chacoalhavam a gaiola, gritavam com ele, coisa e tal. E um terceiro ficava simplesmente esquecido no canto. Depois de certo tempo, esse que estava esquecido morreu. Isso mostra exatamente que esse isolamento, essa apatia,
essa falta de ânimo que existe dentro das pessoas, acaba sendo bastante prejudicial, acaba provocando, né, um efeito nocivo, como se fosse um veneno. Mas a gente pensa assim, poxa vida, mas eu pensei que a raiva provocaria isso. Não, é a indiferença. Tanto que muitas vezes nós pensamos assim, qual é o sentimento contrário do amor? Muita gente vai dizer assim, é o ódio. Na verdade não. O sentimento contrário do amor é a indiferença. E é aí então que a gente tem que começar a fazer com que esse sentimento que tem dentro de nós, tá? Vai dormir, querida, boa noite para você, bons sonhos. Então quando a gente começa a falar desse sentimento do amor, quando ele começa então a aflorar, quando ele começa então a se desenvolver, somos nós que estamos irradiando. Por isso quando nós falamos assim que é fundamental desenvolvermos primeiro o amor por nós mesmos. O amor por nós mesmos é aquele amor que nos motiva, nos impulsiona a buscar algo para a nossa felicidade. Se eu não sou capaz de amar a mim mesmo, eu vou sempre esperar que alguém faça por mim isso. Só que nós não podemos esperar que os outros façam. Porque todo mundo deseja ser amado. Não existe ninguém que queira viver a indiferença. Muitas pessoas dizem assim, eu não preciso de ninguém. Mas toda vez que ele está sozinho, tem um cachorrinho no colo dele, que ele está passando a mão no cachorro, e o cachorro abandona um rabinho para ele. Então, na verdade, as pessoas procuram, dentro de uma certa rebeldia, empurrar, afastar dela aquilo que incomoda. Mas ela jamais vai conseguir se isolar. Ela pode devotar o amor dela por uma planta, por um vaso, ela pode devotar o amor dela por um animal, se por acaso ela tem algum problema para se socializar, mas ela jamais vai ser alguém que não viva sem esse sentimento. Até as pessoas mais odiosas, a gente lembra, por exemplo, um personagem como Adolf Hitler, que se tornou um dos maiores vilões da nossa história. Ele era apaixonado pela cachorra dele, pela pastora alemã que ele tinha. Era apaixonado pela Eva Braun, que era a sua esposa judia. Então, quer dizer, por mais endurecido que seja alguém, ele sempre vai ter esse sentimento dentro dele, esperando apenas a oportunidade de aflorar. Continuando para nós, o trabalho é o amor que constrói. Quando nós nos motivamos a construir alguma coisa, é o amor que nos impulsiona para isso. É o nosso trabalho, não o trabalho apenas pelo dinheiro. Porque, é claro, nós vivemos num mundo em que há necessidade fundamental de nós termos a nossa sustentação. Mas muito mais do que isso, dentro do ambiente onde nós trabalhamos, é fundamental nós nos sentirmos produtivos. Então, quer dizer, eu trabalho, como recompensa eu recebo meu dinheiro. Mas se por acaso eu não precisasse receber dinheiro, o que eu faria da minha vida? Muitas pessoas pensam assim, eu vou comprar um iate, vou ficar viajando pelo mundo, vai chegar uma hora que ela vai chegar no tédio. Porque nós somos motivados a produzir. Existe uma força dentro de nós que nos impulsiona a isso. Então a gente pode tirar férias por um tempo, mas vai chegar uma hora em que a gente vai começar a entrar no ócio. E esse ócio é algo que nos tortura, porque a gente começa a se desvalorizar inconscientemente. Então o amor construtivo sempre se demonstra através do trabalho. A indiferença é o amor que se esconde. Quando nós começamos então a nos tornarmos indiferentes com relação às pessoas, às coisas, a nós mesmos, é o amor que se encontra ali escondido. Alguma coisa aconteceu que fez com que ele se tornasse assim. Alguma coisa fez com que ele se escondesse. Então todos nós temos dentro de nós esse sentimento tão nobre que é o amor. Mas através das vivências, a gente vai se desequilibrando. Quando nós encontramos na televisão criminosos, pessoas que mataram, pessoas que assaltaram, pessoas que traficaram, que fizeram e aconteceram, na verdade elas não eram assim, elas se tornaram assim. E nós não sabemos quais experiências que elas viveram para poder se transformar nesse tipo de pessoa. Então, na verdade, aquele que se torna indiferente, algo aconteceu para que ele se tornasse assim. E basta que ele seja contaminado por esse sentimento para que isso volte a aflorar da forma como era antes. O Fernando colocou, e é o que vem acontecendo. O marido trabalha sem parar e a esposa troca ele por um animal. Na verdade, todas as pessoas são assim. Esse distanciamento, o mundo hoje, né, Fernando, ele está muito indiferente. As pessoas passam pela rua se esbarrando sem sequer olhar uma para a cara da outra. E esse tipo de... Você pode estar
no meio de uma multidão, mas estar completamente solitário, né? Outras se revoltam, né, buscando. Pois é, né? Aí é ele que vai buscar o cachorrinho depois. E aí então a gente vê que as pessoas estão sempre acompanhadas, mas estão solitárias. E o que significa essa solidão? É essa indiferença que um tem pelo outro. Essa falta de preocupação, essa falta de atenção, essa falta de amizade, falta de companheirismo. Eu não falo só numa relação entre casais. Muitas vezes nós percebemos que dentro de uma casa, uma família com várias pessoas, as pessoas são solitárias. E elas preenchem o seu tempo através da televisão, através do computador, através de algumas atividades. Essa solidão, então, ela acaba ocupando um espaço maior. E é esse amor que está escondido. Por que será? O desespero é o amor que se desgoverna. Então, muitas vezes a pessoa que desespera, vamos de novo analisar o significado. O desespero, o prefixo des, significa não. Espero é aquele que espera. A pessoa desesperada é aquela que não espera mais solução para aquilo que ela precisa. É aquela que não tem mais objetivo para aquilo que ela esperava. Então ela fica desesperada, ou seja, sem nenhum tipo de esperança, e consequentemente vem todo o sofrimento e todo o desequilíbrio. E nesse caso é o amor que fica desgovernado. É aquele amor que entra em choque com tudo e com todos porque ele não vê mais expectativa. É mais ou menos como se fosse aquele animal preso numa gaiola, um passarinho preso numa gaiola, se debatendo contra as grades, desesperado para poder sair. Só que ele não consegue. E muitas vezes dentro de nós, esse sentimento que deseja fluir de uma forma harmoniosa, como se fosse assim, vamos pensar no amor equilibrado, como se fosse assim um rio que corre levemente, que corre assim lentamente no seu leito. Aquele pôr do sol que vai se pondo com tranquilidade, aquela garoa que cai lentamente, mansamente. Ao contrário do desespero, é aquela cachoeira que faz aquele barulho estrondoso, é aquele rio que leva tudo que está à sua volta, é aquela chuva torrencial que derruba tudo. Olha a diferença do amor equilibrado e do amor desgovernado. E esse amor desgovernado provoca na pessoa esse desespero que faz com que ela pratique ou cometa as maiores loucuras, que depois certamente vem o arrependimento. A paixão, né, é o amor que faz sofrer, exatamente. Né? O amor, a paixão, é o amor que se desequilibra. Porque a paixão a gente sabe, né? A paixão ela é sempre aquele vulcão, que quando ele entra em erupção, ele espirra para todo lado. E aí depois quando ele volta a se equilibrar, por isso então, como os espíritos disseram para nós, a paixão nada mais é do que um cavalo desgovernado. Se esse cavalo consegue ser bem domado, com carinho, com amor, ele se torna dócil e produtivo. E a paixão, ao contrário, não. Então muitas vezes a gente pensa, né, naquele começo, por exemplo, para quem conheceu a doutrina espírita logo no começo, e começou a se envolver cada vez mais com os seus ensinamentos, com suas atividades, e ficou apaixonado, dava vontade de pegar as malas e levar para o centro espírita. Né? Só que a gente para e fala, não, eu tenho que diminuir a intensidade desse sentimento, eu tenho que começar a regrar. A gente vê isso por tudo, né? Pelo trabalho. Tem trabalho que é apaixonante. Tem pessoas que são apaixonantes. Tem atividades que são apaixonantes. Chega uma hora que a gente coloca o pé no chão e fala, calma, vamos devagar para poder absorver isso com tranquilidade. Para evitar qualquer tipo de desatino, qualquer tipo de desequilíbrio. Né? Pois é, né, assim dizer. Fala mais do que a boca, depois se arrepende e não dá para esconder, né? O ciúme é o amor que se desvaira, né? Não desvaria, desvaira. Ou seja, o amor desvairado é aquele amor inseguro, é aquele amor desequilibrado, é aquele amor agressivo. Esse é o amor que desvaira. O amor que já não tem mais o bom senso. O orgulho é o amor que enlouquece. O orgulho é aquela pessoa que começa a amar a si mesma e de repente aquilo que ele criou se voltou contra ele. É aquela história do médico e do monstro, né? Vocês se lembram? O médico é equilibrado, o monstro é aquilo que de repente sai de dentro dele. O orgulho é isso. O auto-amor significa eu me amo demais, eu preciso ser feliz. Quando ele começa a se desequilibrar, ele diz assim, eu sou o máximo, eu sou melhor do que todo mundo. O sensualismo
é o amor que se envenena. Então, na verdade, a gente lembra sempre que Emmanuel fala para nós do sexo, que ele é para nós hoje uma forma de expressão do amor. Nós precisamos do contato físico para expressar esse sentimento, né? Isso, naturalmente, quando existe essa relação afetiva com essa intensidade. Só que, na verdade, o sensualismo ele começa a vulgarizar, ele começa a afetar o bom senso. Significa que aquele amor que a pessoa tem, que começa a se envenenar. E, naturalmente, isso vai se voltar contra ela. E aqui, finalmente, o ódio, que julgas ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Então o ódio, ao contrário do que a gente imagina, que é aquela pessoa que já não tem mais afeto por ninguém, na verdade, o ódio ele é esse amor que adoeceu, mas que certamente, quando oportunamente as pessoas voltarem os seus pensamentos para a origem do que aconteceu e começarem a reconhecer os seus próprios erros, o amor então começa a entrar na fase de convalescência, começa a se recuperar e começa a se desenvolver. Nós temos muitas e muitas histórias dentro da doutrina, daquilo que já foi publicado, de relações que eram odiosas, que de repente acabaram em lágrimas e abraços e depois se tornaram pessoas que se amam verdadeiramente. Então todas essas formas de amor que nós lemos aqui agora, a gente viu que é muito mais do que aquele amor casal, aquele amor entre pai e filho, sexo e destino, Fernando? Beleza. Aquele amor entre pais e filhos, aquele amor apenas entre amigos. A gente vê que o amor é um sentimento muito mais amplo e que infelizmente a gente vai demorar um pouco ainda para compreender, porque tudo aquilo que nós falamos hoje, na teoria é tudo muito bonito, mas a gente aprender a viver isso na prática somente depois de muito tempo. A gente tem que desenvolver primeiro, tirar, né, esse tapa-olho que nós usamos até então, até nós começarmos a compreender um pouco mais o sentido da vida, e aí então nós começamos a olhar o mundo à nossa volta de um modo diferente. Com certeza, não é ou encarnações, com certeza encarnações, porque hoje essa passividade que nós trazemos dentro de nós, já não temos mais aquela agressividade do passado, não temos mais aquele desequilíbrio, isso tudo foi conquistado no passado. Então em cada encarnação a gente conquistou todos esses tipos de amor que nós vimos aqui agora, todos eles se desenvolveram dentro de nós. Mas cada um pouquinho. Se nós podemos imaginar que todos eles completos são 100%, numa vez nós conseguimos 1% de cada um. Na outra encarnação chegamos a 2%, 3%, 4%, e a gente está chegando. Ainda falta muito, o caminho é longo. Porque como nós vimos lá no início, quando Jesus fala sobre o amor que ele devotou a nós, e que nós devemos devotar às pessoas, amai a teu próximo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para chegarmos na condição de um amor como Jesus, certamente nós estamos muito distantes. Mas quando a gente olha para nós mesmos e olhamos para o nosso passado e começamos a perceber que nós tivemos um comportamento equivocado e que hoje nós estamos agindo de uma forma diferente e trabalhando de uma forma muito árdua, de uma forma muito intensa, para conquistar sempre um pouquinho mais, a gente vê que é o amor que está aflorando dentro de nós. E conforme ele vai crescendo, a gente vai se tornando muito mais dedicado, muito mais aplicado nesse propósito de alcançar esse crescimento. O Hermes colocou, né, que nem o fogo, né, quando descontrolado é benéfico, entretanto fora do controle é terrível, né, como um incêndio, né, exatamente. Então, tudo isso que nós temos hoje, sempre através desses estudos, através dos exemplos principalmente. Porque a gente olha assim, né, como é que eu posso imaginar alguém que não tem ciúmes? Procurem alguém que seja uma referência para vocês. Eu sempre uso esse método, eu já falei para vocês. Eu tenho ali as minhas referências, que eu fico pensando assim, né, se tivesse naquela situação, como eu me comportaria? Aí eu fico pensando, mas se fosse a mesma situação, como aquele outro se comportaria? Eu começo a pensar no exemplo e faço a mesma coisa. Essa é uma forma certa da gente errar o menos possível. Claro que a gente não vai conseguir fazer o que ele fez, mas tentando fazer aquilo que o outro fez. Por isso então, né, busquem os seus ídolos, busquem ali as suas referências,
e se espelhem nelas, porque muitas vezes a gente procura em Jesus a nossa maior referência, mas Jesus é um espírito tão grande que está muito distante de nós. Então eu posso pensar em alguém que eu conheço, da minha família, do meu círculo de amizade, do meu ambiente de trabalho, da doutrina que eu abraço, da minha filosofia. Eu pego aquele que está próximo a mim como referência e tento me espelhar nele. Quando eu chegar naquilo que ele é, eu busco uma nova referência que está um pouco mais acima. E assim a gente vai conseguindo, através desses pequenos exemplos, crescer também. Quando a gente espera apenas que aquela grande referência, que nós alcancemos aquela grande referência, a gente vai sempre, infelizmente, cair em muitas frustrações. Por isso, então, a gente tem que dar passos pequenos. Pequenos, mas muito firmes. Aquele passo que a gente dá para frente sem voltar. Se a gente dá aquele passo inseguro, de repente acontece alguma coisa, a gente recua. Aquele pequeno passo que é dado com convicção, ele não tem retrocesso. E é nisso que a gente tem que pensar sempre. E o Hermes colocou, mas vale lembrar que muito amor pode levar a alguns problemas, tais como ciúme, paixão, mesmo obsessão e doenças. Temos que estar sempre sabendo disso, dosar. Na verdade, isso já não é amor, né, Hermes? Né? O amor verdadeiro ele é simplesmente limpo. Quando ele começa a entrar por esses caminhos, como a gente viu aqui agora, o ciúme, paixão, obsessão, doença, são todos esses sentimentos de amor desequilibrados. E isso não é amor. Então, na verdade, são sentimentos e sensações que acabam provocando em nós essa ilusão, tirando a gente da realidade, né? Mas com o pé no chão, a gente consegue sem dúvida nenhuma. Tá bom, meus amigos, podemos fechar por aqui então? Já até passamos um pouquinho do horário para variar, né? Para não quebrar um pouco a rotina. A gente passou um pouquinho do nosso horário, mas não tem problema, né? Então a gente vai fechar por aqui o nosso estudo de hoje. Eu espero, né, que tudo aquilo que a gente conversou hoje tenha sido proveitoso para a gente poder compreender um pouquinho mais. Porque o tema do nosso estudo fala exatamente sobre isso, né? Fala-se tanto em amor, sabemos o que é e o vivenciamos. Então, primeiro nós já começamos a compreender um pouquinho do que ele seja e onde buscar a maior referência. E nós o vivenciamos, aí a gente começa a fazer uma análise de cada uma dessas passagens que nós vemos agora. O trabalho, o conhecimento, o estudo, a caridade, o ciúme, a paixão, a sensualidade. Começamos agora a fazer uma varredura dentro de nós, para identificar cada um desses elementos. E aí, identificando, a gente começa então a trabalhar de um modo mais objetivo, para que ele possa se transformar naquele amor universal, aquele amor saudável, e saímos dessa parte desequilibrada. Então fechamos por aqui o nosso trabalho de hoje. Né? Nem sei se tem alguém aqui disposto a fazer o nosso encerramento. Alguém está em condições de fazer para nós? Amor do jeito dele, né, o Hermes? Muitas vezes aquele amor com ciúme, aquele amor com inveja,